Eu não gosto de generalizar, né? Mas a nossa geração, ela às vezes atenta muito pro dom e esquece do fruto. Eu já citei algumas vezes, né? Os irmãos não podem olhar pra mim e de um sermão que eu estou pregando, saber se eu sou homem de Deus ou não. Porque a mensagem que eu prego não é minha. O Deus que eu falo, ele é poderoso e ele faz. Então, a mensagem de 40 minutos não revela quem eu sou. O que revela quem eu sou é você passar o dia inteiro comigo. Então, o fruto, ele revela quem é a árvore e não os dons. Filho de Deus, marido, pai de 2 crianças, pastor da comunidade local Casa da Paternidade, analista de materiais, e o nome dele é Felipe Fiuza. Amém. Prazer estar aqui com vocês. Quero desde já agradecer o convite aí. Sim, né? pastor. Satisfação de estar aqui, poder ter essa conversa de Deus com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da paternidade, propósito e fé. Então, para você que já está aqui nos assistindo, faz o seguinte, já compartilha esse podcast lá nas suas redes sociais, no grupo da família, manda pro pai, pra mãe, porque a gente está diante de um jovem que já é pastor e a gente vai entender como que ele chegou tão cedo nessa responsabilidade que é ser pastor, que é ter esse privilégio, né? E a gente de cuidar de almas de ovelhas. Então, já faz isso, compartilha aí, porque vai vir história, vai vir conteúdo pela frente. Mas, Felipe, me conta, como que veio essa caminhada com Deus? Como que surgiu isso? De onde você veio? Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho do Felipe, antes de ser pastor, de receber esse chamado. Eu me converti muito cedo, né? Não nasci em berço evangélico, mas me converti muito cedo, com 13 anos de idade. Até os 13 anos de idade eu vi uma realidade, né? Morava na comunidade, né? Vi uma vida que eu achava que eu era católico, mas não entendia muito sobre as religiões. Ia de vez em quando, né? Com a família, assim, e tal, visitava. Que é o que acontece nessa idade, né? A gente vai junto com a família. Vai visitando, vai conhecendo. Sim. Mas não tinha interesse nenhum, não tinha dúvida nenhuma, mas só ia. E quando eu estava no finalzinho dos meus 12 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe. E aí eu decidi ficar com meu pai, porque eu era muito apegado ao pai, né? Não, olha isso, é diferente, É diferente. É difícil você ver uma criança assim, que escolhe o pai do que ficar com a mãe, né? Mas é por isso que eu cito, porque eu era tão apegado ao meu pai que eu decidi ficar com meu pai. Viver aquela vida independente, ele trabalhava, me deixava mais solto. Ah, entendi o porquê, entendi. Aí minha mãe foi morar com a minha avó, eu ficava com meu pai de segunda a sexta e ia lá visitar ela no final de semana. Sim. E aí, isso foi em novembro, né? Quando foi em janeiro, eu fiz 13 anos. E quando foi em fevereiro, meu pai sofreu um acidente de trabalho. E aí eu perdi meu pai. Ai, meu Deus, sinto muito. Amém. Dia 11 de fevereiro. E aí, com a perda do meu pai, eu entrei numa depressão, né? Na época, a gente não sabia muito, né? Essa doença evoluiu de uns anos pra cá. E onde eu acredito que não tinha tanta informação, assim, a respeito dessa doença, né? Que hoje a gente consegue mais falar sobre depressão, ansiedade. E como é importante, porque a falta de conhecimento dela fez com que a gente bateu muito de cabeça até tentar entender o que estava acontecendo com o meu comportamento. Sim, acredito. Isso é muito importante a gente falar sobre o assunto. Minha mãe começava a perceber que eu comecei a ficar de uma forma muito rebelde, muito no quarto, chorava o tempo todo. Aí ela procurou um psicólogo, e aí encaminhou um psiquiatra também. Aí eu fui fazendo acompanhamento. E que bom que a sua mãe teve essa percepção de procurar ajuda. Sim. Porque a gente percebe um cenário familiar que cada vez mais os pais, eles não querem enxergar que muitas vezes os seus filhos precisam de ajuda de uma outra pessoa, uma ajuda profissional, direcionada. Sim. Aqui no seu caso foi a depressão, mas tem vários outros casos. Outro dia a gente recebeu aqui uma fonoaudióloga, né? Que ela falou sobre a questão da criança que demora muito para falar. Isso também é um sinal, uma preocupação que os pais devem ter. Então, sua mãe, ela agiu da forma correta, graças a Deus. Ela foi uma guerreira, Ela começou a abraçar, ser pai e mãe ao mesmo tempo. Sim. E começou a correr atrás, a lutar. E muito sem informação, né? Tentando entender, tentando pegar conselho, procurar informação. E aí foi aonde foi diagnosticado, lá no psiquiatra. E aí eu tomava um remedinho para dormir, tomava um remédio para acordar e tal. E vivia uma ausência de paternidade, uma crise de paternidade, né? Daquela de não tenho mais pai. Sim.
aquela realidade de, pô, era o meu herói. Sim. Perdeu Pra você aquela realidade. para você que é um homem, né, e para muitos meninos na sua idade que você tinha naquela época, o pai ele tem uma representatividade muito importante dentro da família, né? Como você falou, ele é visto como um herói, o cara que sai para realmente trazer o sustento para dentro de casa, e muitas das realidades é a mãe que fica em casa para cuidar. Então eu posso imaginar como que desestabilizou muita coisa dentro de você, né? Sim. Meu pai tinha uma figura de paternidade muito forte, né? Porque ele conseguia ser aquele pai que era presente, aquele pai que corrigia, mas aquele pai que trabalhava muito, né? Era tipo o Julius, né? Tinha 2 empregos. Ele trabalhava durante o dia. E eu lembro, assim, de várias cenas, mas de meu pai chegando em casa de madrugada, que ele trabalhava à noite de garçom, para no outro dia trabalhar de manhã. E aí eu lembro de várias cenas dele jogando pedrinha na janela pra gente abrir a porta pra ele, que às vezes ele esquecia a chave. Então, assim, essas cenas foram moldando o caráter e fazendo ele se tornar uma referência. Então, assim, meu pai era pouco aquele cara de sentar na mesa e mostrar um desenho. Filho, ó, é assim, assim, assim. Mas era um cara que com a vida dele, Ação, né? a ação E aí dele... você toca em um ponto que vale a pena a gente trazer um pouco mais claro para quem tá do outro lado, para conseguir entender que as palavras, elas têm um poder de convencimento, de persuasão, de até mesmo fazer você mudar de ideia. Mas as ações, elas arrastam você a praticar, a enxergar, a exercer. Então, quando você viu o seu pai com aquelas ações de todo dia batalhar, de trabalhar à noite, mesmo assim, pela manhã ter que trabalhar de novo, naquela luta para trazer o sustento para a família, essa ação moldou o seu princípio, o seu caráter. Perfeito, Maju, perfeito. Essa frase é linda. O exemplo, ele arrasta. Arrasta. E eu fui sendo moldado pelo exemplo do meu pai. E aí, depois que eu perco esse exemplo, aí eu perdi meu chão. A referência. A referência. E aí, minha mãe tentou disso tudo. E aí, os amigos de perto, né, é muito importante. O Senhor coloca... Uma das formas de o Senhor nos abençoar é quando Ele nos apresenta pessoas. Eu gosto muito dessa frase. Amigos da família tentando achar soluções, né? Leva aqui, leva ali. Até que minha mãe ouviu um conselho e me levou numa Assembleia de Deus. Né? E ali eu fui ter o primeiro contato com Cristo. E aí eu fui a alguns cultos, fui caminhando. Isso você já tinha quantos anos? Já tinha uns 13. Eu fiz 13 em janeiro e essa crise começou em fevereiro. Ah, entendi. E aí foi durante aquele ano inteiro que porque é muita coisa acontecendo em um período muito curto, né? Muito curto. Aí teve a separação, aí depois a morte do meu pai. Sim. E depois a depressão. A doença e agora o encontro. Isso. Aí eu fui caminhando, descobrindo e tal. E meio que minha mãe colocou as esperanças ali. Os remédios ajudaram um pouco. A parte profissional é muito importante, gente. É muito importante. Isso a gente não pode descartar. A parte espiritual ela é essencial, é o que nos rege. Mas a parte profissional que... né, permitiu que minha mãe cuidasse de mim para eu não entrar num colapso muito pior. Sim, e até mesmo foi essencial. Enxergar a provisão de Deus através dos profissionais. Exatamente. Porque não sei como que é a realidade de você que está aí do outro lado da telinha, da sua família, de pessoas que te cercam, mas tem pessoas que elas não procuram ajuda profissional e se escondem atrás da religião. Sim. Eu não vou falar nem escondem atrás de Deus, não, porque aquela pessoa que ama Deus, que tem comunhão com o Senhor, ela consegue identificar o agir de Deus em tudo. Em tudo. Em tudo. Então, assim, como é que eu vou simplesmente me negar, buscar uma ajuda profissional de uma pessoa? Não, Deus vai me curar. Não, beleza, Deus pode te curar. Mas se às vezes ele tá querendo te curar através de uma pessoa, de um profissional. Sim, perfeito. E muitos profissionais são chamados por Deus para exercer aquilo. Sim, cara. São chamados por Deus. E aí você percebe que uma coisa parece que não se encaixa. Sim. Não tem como. Parece que as pessoas elas querem se blindar de uma religiosidade e às vezes elas falam de um Deus que sinceramente eu não conheço. Sim. Conheço esse Deus aí que essa pessoa tá veemente ali falando, não. Poxa, sabe? Aí a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente vê um Deus totalmente diferente. Se eu não me engano, na Bíblia, Lucas, ele era... Não era médico, mas ele era Clóvis discípulo. Ele era médico. Era médico, Dr. não é Lucas. isso? Discípulo. Verdade. Obrigado. Aí a leitura da Bíblia. É isso. Entendeu? Então, assim, como que hoje as pessoas podem se negar a buscar ajuda? Né? E eu acho que é justamente essa questão de se esconder atrás da religião e deixar, muitas vezes, que isso leve a vida delas e determine o destino delas. E aí depois ainda fala, Deus não me curou. Claro que curou. Deus usa de diversas formas.
E aquilo ali foi um instrumento de Deus, Maju. Foi um instrumento Sim. de Deus. Inclusive, Deus é tão perfeito. Eu lembro até o nome do psiquiatra que foi muito importante nessa caminhada. É Felipe, meu xará. E ele foi um instrumento de Deus ali. Sem falar de Deus, mas foi um instrumento de Deus. Sim. Então, Deus, ele usa quem ele quer. Sim. Foi a forma de Deus ali de cuidar de mim naquele tempo. E eu creio que já estava o encontro marcado. Com certeza. Nada por acaso. Nada por acaso. E aí eu lembro que eu estava indo na igreja, mas gostei. Foi também um dos refúgios que eu encontrei. Eu estava indo, mas eu lembro até hoje, né? E como isso é importante. O pastor foi lá na minha casa fazer uma visita, né? E eu lembro o dia que ele chegou lá. Eu falei, rapaz, o que esse homem está fazendo aqui e tal? E aí ele abriu a Bíblia e de uma forma bem informal começou a apresentar a Bíblia. E aí quando algo tocou no meu coração, que ele foi falar que Deus era nosso pai. E aí eu falei assim, na região, E eu vivendo crise de paternidade, depressão por paternidade. Sim. E agora tem um pastor na minha casa falando que Deus é pai. E aí percebi que eu não conhecia isso. Achava que era um Deus distante, né? Ele é o Deus, mas ele não é distante, né? E via de várias formas. Mas como paternidade foi a primeira vez que eu ouvi. E aí eu lembro que ele me deu uma Bíblia. Falou assim, você vai começar a ler em Mateus, pra você conhecer Jesus. E aí deixou a Bíblia lá, orou por nós, fez uma pergunta, né, que a gente conhece muito. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu falei, sim, pastor, eu quero. Eu quero conhecer esse Jesus. E ali foi onde começou a minha trajetória. E é muito bíblico isso, porque a igreja começou nos lares, né? Eu sou um pastor que gosto das quatro paredes, estar em comunhão com os irmãos é muito importante, tá, irmãos? Não estou falando aqui que a igreja não é necessário, a igreja é importante a gente estar em comunhão com os irmãos. Mas é diferente. Mas a gente precisa entender que a nossa essência começou nos lares. Na família, né? Esse contato ali. Felipe, você soltou tanta coisa que eu vou falar só, olha só, você que tá aí do outro lado, pega a caneta, pega um papel, anota, porque eu tô aqui anotando, porque assim, os convidados vêm no Tem Crente na Mesa, e o tanto que eu aprendo desse lado, de informação que eu vou anotando, de coisas que eu vou aprendendo, que assim, é absurdo. Imagino. E aí uma coisa que você falou, que me chamou a atenção aqui, que eu tenho certeza que você tá em casa, vai concordar comigo. O quão importante é receber o pastor na sua casa. Cara, é um homem de Deus que tá entrando ali. Não que a presença já não esteja, tá, gente? Sim. Não é isso. Mas é outra parada. Receber um pastor em casa, ele te ouvir, ele te direcionar. Que foi o que aconteceu. Sim, é aquele que vem no nome do Senhor, né? Enviado por Deus naquele momento ali. E uma coisa interessante, Maju, que os irmãos é bom entender. Irmãos, desculpa a expressão, né? Mas pastor, ele é metido. Ele pergunta, ele tem que perguntar. Você tem que se abrir, você tem que comentar. E minha mãe foi falando ali, e ele foi sendo usado por Deus para tocar como instrumento para tocar em cada ferida, em cada área. Então, assim, além de receber, é importante a gente entender que é o que vem no nome do Senhor. Sim. É aquele homem de Deus ali, aquela mulher de Deus ali que vem, e a gente tem aquela liberdade para poder falar assim, ó, é isso, a causa é essa aqui, eu preciso de ajuda aqui. E porque é o ciclo das coisas, né? Porque a gente pegar aqui o conceito, né? Por exemplo, existem ovelhas sem pastor. Mas não existe pastor sem ovelha. Exatamente. Você entendeu isso? Não tem como você ser pastor se você não tem ovelha. Sim. Pra você ser um pastor, você tem que ter ovelhas pra cuidar. E aí, gente, assim, entenda uma coisa, como que um ponto mais alto, mas também é o ponto mais sensível e o ponto mais que ajuda as pessoas. Porque o pastor, qual é o papel? De servir. É o que você falou. Sim. Ele vai ali pra escutar, pra ouvir, pra entender qual é o seu cenário, o que você tá vivendo, o que tá passando, como que eu posso te ajudar. Te dando realmente uma orientação que é do alto. Sim. Então, o pastor, o papel dele é tão importante, mas o papel dele está relacionado ao servir, ao cuidar, ao gerir as ovelhas. Perfeito. E ele acaba sendo psicólogo, pouco de médico, amigo. Ouvido bom. Pai. Tudo. Acaba sendo... E sabe por que eu toco nesse assunto? Que hoje a gente vê uma distorção desse papel. Aonde não existe esse servir pelas ovelhas, esse viver pelas ovelhas. E sim o contrário. As ovelhas têm que carregar o pastor. As ovelhas terem que, muitas das vezes, cuidar do pastor. Sim. E sendo que é o contrário, é o pastor que tem que cuidar das ovelhas.
É o pastor que tem que apacentar. Sim. Tá entendendo, Felipe? Sim. E o fato de um pastor ter tido isso, essa visão do que é o que tem que ser feito, de ter ido na tua casa, de ter tido esse momento, tanto é que você lembra até hoje. Eu lembro. Você sabe exatamente o que aconteceu, porque é realmente diferencial receber um pastor na sua casa. Sim. É muito necessário, gente. É muito necessário. A igreja é isso, né? O termo grego eclésia, tirados para fora. A gente tá ali para receber algo de Deus ali na igreja, né? A gente recebe uma palavra, um alinhamento, né? Uma porção da presença, sabe? Uma unção específica para um propósito. Sim. A gente recebe muitas coisas ali, dons espirituais, desenvolve talentos, mas tudo isso com um propósito. Quando termina o culto, essa conexão, eu falo muito sobre isso lá na igreja, essa conexão do domingo para segunda. É muito importante, porque o culto nos enche, mas a segunda talvez a gente precisa estar no lar. E não é servir só pastor não, tá, gente? A gente tá falando dos pastores aqui como exemplo, perfeito, mas a igreja. A igreja precisa ter esse contato, saindo das quatro paredes, e eu fui alcançado dessa forma, né? Jesus foi apresentado para mim como pai dessa forma. Então, a partir dali, eu comecei uma caminhada falando assim, pai, peraí, que pai é esse? E aí eu já comecei a ler, comecei a procurar, estudar. E aí eu fui gerando aquela curiosidade para entender esse Deus como pai. E aí quanto mais você avança, mais você conhece, mais você se entrega, mais você mergulha. E Felipe, você falou uma coisa também, que é assim, a questão da porção, né? Quando a gente tá ali na igreja, é uma porção que você não acessa quando você tá em casa. Quando você está na igreja, quando você adora o Senhor na igreja, junto com seus irmãos em comunhão, é uma porção celestial que é derramada só ali. Mas quando você também faz um culto doméstico na sua casa, com o seu filho, de forma simples, às vezes nem tem um instrumento, não precisa. Sim. É só ter um coração que anseia, que deseja falar com o Senhor, e tá ali o filho, o esposo, a mulher, e aí juntos fazem um culto da família. Gente, também uma porção derramada do Senhor sobre aquele momento. E eu e meu esposo, a gente ainda não tem filhos. Mas a gente tenta já criar esse hábito, porque é uma coisa que não é comum, deveria ser, mas não é muito comum de ser feito, infelizmente, no âmbito, né, da nossa igreja, no contexto de cristãos. E deveria ser uma prática, né, de cultuar a Deus dentro da nossa casa, de falar de Jesus. A gente fala de tanta coisa durante o nosso dia, fala das notícias, fala da fofoca, fala do que aconteceu no bairro de fulano ciclano, mas e Jesus? Sim. Olha como que é controverso isso. Nós somos cristãos, pertencemos a um corpo e não falamos de Jesus, não cultuamos de Jesus dentro da nossa casa. E quando a gente faz o culto dentro da nossa casa, e aí eu volto ao ponto que quando eu e meu marido fizemos, cara, foi um derramar ali sobrenatural, que eu chorava, eu falava em línguas, e ele cantando, ele ministrando. E como que isso é poderoso? Sim. A nossa casa ensina muito sobre isso. Eu costumo dizer, falo muito isso lá em casa, que altar é lugar de entrega, altar é lugar de renúncia, de sacrifício, de oferta. E tem alguns ambientes dentro da casa que a gente não abre mão, né? Primeiro é a mesa. Mas, Ju, eu acho que esse ambiente da mesa se perdeu muito na nossa geração. Infelizmente. Falando de casa, né? Eu lembro que... Eu falo esse negócio de eu lembro assim, parece que eu sou velho, mas eu não sou velho não, tá, gente? Só tem dificuldade de lembrar das coisas. Mas eu lembro de uma época que era normal. Eu sempre quis ter muitos filhos, né? A Maria depois, né, tirou um pouco essa vontade, que ela é muito elétrica. Mas por quê? Porque eu tinha uma visualização do pai sentado na ponta da mesa e os filhos em volta. E ali o pai fazia aquela oração e depois começar todo mundo a se alimentar. Ali um altar. Então, hoje em dia, a gente trocou isso por sentar no sofá para continuar mexendo no celular. A gente trocou isso por sentar no sofá para assistir o filme comendo com o pratinho na mão. Ou no quarto ou na sala. Exatamente. Um depois come sozinho. Exatamente. A mesa, ela perdeu o propósito dela e se tornou só mais um objeto na casa. Exatamente, Maju. E para mim é um altar que precisa estar na vida dos cristãos. E, Felipe, a gente entra em um contexto, em uma realidade que é tão sensível e o Espírito Santo está nos orientando ao que falar, ele está só derramando. E a gente entra em um ponto que você falou sobre como que você vê, né, o seu posicionamento, aquilo que você luta pela sua família de preservar dentro da sua casa. Sim. A questão da mesa, a questão de princípios, né? Porque você é pastor muito novo
mas você já compreende e entende, não é uma vida de perfeição, mas é uma vida de constância, de sinceridade, de luta diária para que você internalize primeiro dentro da sua família aquilo que você externaliza sobre o reino para quem precisa, para quem ouve. Como que é a vida? Como que é conciliar a questão de ser pai, pastor, marido dentro de casa primeiro? Mas, Ju, isso é muito forte. Esse ponto que você entrou é muito forte, muito poderoso. Porque, na verdade, começa dentro de casa. Né? Na apresentação, você é muito feliz, né? Filho de Deus, marido da Josiane e pai do Davi e da Maria. E aí, pastor... Vem depois. Sempre tem depois. Exatamente, porque começa em casa. Sim. Né? Não dá para colher no altar aquilo que eu não plantei no quarto. Não dá para colher na igreja aquilo que eu não plantei dentro da minha casa. Então, eu sempre orei muito ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu aceito essa missão de ser pastor, de cuidar das suas ovelhas, assim como ele disse para Pedro. E como chegou esse chamado de ser pastor? Eu descobri esse chamado de ser pastor... eu, na verdade, na igreja, aprendi que chamado era aquilo que era necessário na obra. Né? Faltou um baterista. Aí eu fui aprender a tocar bateria. Aí o cara do som saiu da igreja, ficou sem sonoplasta. Fui aprender a mexer no som. Entendi. Então, no começo, eu fui aprendendo que nosso chamado é a necessidade da igreja local. E aí, o meu pastor tocava guitarra, né? Pastor Sebastião Henrique Dias, um homem de Deus. Meu primeiro pastor que me ganhou para Jesus, que foi lá na sua casa. Na minha casa. Deus abençoe, pastor. Te amo. E ele tocava guitarra, ele tocava guitarra, mas e dirigia o culto ao mesmo tempo. Então, às vezes ele no culto falava assim, irmãos, Deus vai mandar alguém para tocar guitarra aqui, para eu ficar mais... E aí, quando chegou um baterista, eu falei, pastor, me ensina a tocar violão. Né? Aí ele foi me ensinar a tocar violão. Nossa. Então, assim, o chamado, irmãos, o primeiro chamado nosso é aquilo que a igreja local está necessitando. Só que aí eu lembro que eu estava em casa e eu fui assistir uma pregação, né? Já estava com esse acesso ao YouTube, eu sou de uma geração bem atual, viu? Não sou tão de idade assim. Já tinha YouTube. Já tinha internet. Já tinha internet, tá vendo, irmão? Eu fui assistir uma pregação do pastor Marco Feliciano, né? Chamada, o tema Ponte em Pé que eu falarei contigo. Ele prega ali em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel, ponte em pé que eu falarei contigo. E aquilo ali me marcou demais. Me queimou no coração. Eu pulava em casa, eu falava, meu Deus, que isso? E ali acendeu uma chama no meu coração pela palavra de Deus. E aí eu fui largando tudo. Eu falei, é isso que eu quero. Com 14 anos, me converti com 13. Com 15 anos, eu já estava na Assembleia de Deus recebendo oportunidade para dar uma saudação, para falar com a Bíblia ali. E eu fui perguntando. E aí eu lembro... eu não vou lembrar a data exata, mas eu lembro que a gente gostava muito de ir no monte, né? Orar. E a gente estava no monte e Deus usou uma mulher, chegou perto de mim e falou, né? O Senhor mandou te dizer que essa chama que acendeu no seu coração pela palavra é porque Ele tem um chamado na sua vida de pastor. Aí eu, amém, recebi aquilo, mas fui consultar com meu pastor depois. E aí o meu pastor, Sebastião Henrique Dias, ele me instruiu e falou, filho... tem esse chamado sobre a sua vida, o Senhor já falou comigo, mas existe um tempo de preparação para isso e ao longo do tempo de preparação você vai entendendo com clareza, né, o que é essa chamada. Então, assim, a verdade, Maju, é que o processo da nossa caminhada vai revelando o nosso chamado. Tem gente eu conheço crente que tem 3, 4, 5 anos de caminhada e ainda está descobrindo o seu chamado. E isso é compreensível, né? Porque vai entendendo ali na caminhada aquilo que queima no seu coração. Tem gente que Deus fala na hora, tem gente que Deus fala depois, porque o processo vai ensinando. Deus trabalha de muitas formas. Mas comigo, o Senhor falou e na caminhada Ele foi me instruindo, foi me discipulando em cada passo. Ainda vivi uma vida de aventura de itinerante, comecei a pregar, viajei bastante pregando, antes de parar um pouquinho e falar assim, agora chegou a hora de ver o chamado pastoral. E o que me chamou a atenção é o fato de você ver a necessidade no reino, né? E não simplesmente só olhar ou ficar parado, mas ajudar. E é o que a gente muito percebe nas igrejas hoje. As pessoas veem a necessidade de um grupo para oração, de um grupo para limpar a igreja, seja qualquer que seja a necessidade, a demanda. As pessoas fazem o quê? Eu não tenho responsabilidade, não tenho que fazer isso, não tenho cargo para isso, sei o quê. E, cara, sabe? Exatamente. Vai muito além disso. Vai no ponto de você realmente cuidar da obra, cuidar do reino. E aí, voltando sobre a questão da família.
E você falou que essa preocupação de sempre externalizar aquilo que primeiro você cultivou Sim. dentro da sua casa. Sim. E esse processo é diário. É diário. É diário porque comigo, né, o Senhor me tratou dessa forma. Eu acredito que isso se encaixa para a maioria. Às vezes acontece um desafio dentro da minha casa, Maju, que depois vai acontecer na igreja. E a minha casa se torna a minha faculdade. Entendi. A dificuldade que às vezes nasce na minha casa, depois vai nascer na igreja, e o Senhor já me deu maturidade e sabedoria para primeiro exercer esse sacerdócio, esse pastoreio dentro da minha casa. Sim. E os meus filhos pregam muito para mim. Brincando. Muito. Eles são assim, ensinam muito. A mensagem que eu preguei no culto jovem, né? Eu acho que eu cito lá sobre uma das partes que o Senhor ministrou no meu coração sobre a referência do irmão mais velho. Sim. O Senhor ministrou vendo a atitude da minha filha imitando o meu filho, que é o irmão mais velho dela. E são dentro de casa. Eles são instrumentos de Deus. As crianças... Irmãos, as crianças falam muito. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e entender quão instrumento de Deus eles são. Sim. A nossa casa é uma faculdade. E até mesmo, você quer... Olha só como que é... Agora eu vou te contar um segredinho para você pegar aí e executar. Você quer ver, validar aquilo que um pregador, um pastor, qualquer pessoa que estiver com a oportunidade na igreja, se aquilo que ela tá falando, ela tem coerência, você olha para a mulher e para os filhos. Perfeito. Se ele falar uma coisa que ele não vive, o semblante da mulher e do filho revela na hora se aquilo que ele tá falando é da boca para fora ou se ele realmente busca viver aquilo. Sim. Na hora. Perfeito. Então, assim, se você tem dúvida, olha pra esposa. Verdade. Olha pra família. É isso. Mas, Ju, a nossa geração, ela... Eu não gosto de generalizar, né? Mas a nossa geração, ela, às vezes, atenta muito pro dom. E esquece do fruto. Eu já citei algumas vezes, e eu cito aqui para os irmãos que estão nos ouvindo também, né? Os irmãos não podem olhar para mim e, de um sermão que eu estou pregando, saber se eu sou homem de Deus ou não. Porque a mensagem que eu prego não é minha. O Deus que eu falo, ele é poderoso e ele faz. Então, a mensagem de 40 minutos não revela quem eu sou. O que revela quem eu sou é você passar o dia inteiro comigo. Sim. Então, o fruto, ele revela quem é a árvore e não os dons. Então, eu vejo uma geração que ouve 40 minutos de mensagem, os dons se manifestando e acaba se iludindo. E às vezes valoriza mais do que o próprio pastor na igreja local que dá fruto, que ama a esposa, que ama os filhos. Então que liga pra você, que cuida de você, que busca saber da sua vida, se tá tudo bem. Aí vê alguém com um dom, com um talento incrível, acaba valorizando mais do que o pastor local que você vê dando fruto ali o tempo todo. E ele sim, você conhece que é um homem de Deus. Então, o fruto, ele fala muito mais do que os dons. Muito. Então, eu fui mudando as minhas referências, mas durante a minha caminhada. Porque no começo, as nossas referências, né, sem maturidade, vai sendo quem você assiste. Porque você vê a performance ali de 40 minutos, 50 minutos, você fala, uau! Eu quero pregar assim, eu quero orar assim. Então a nossa geração tá cheia de referências da internet. E eu não tô dizendo que isso é errado, não. Nós temos que ter referência. Sim. Mas eu comecei mudando as minhas referências porque a pregação queima no meu coração, eu aprendo, anoto, mas a pregação não me fazia como base escolher quem é a minha referência, mas a vida. Sim. Então hoje... Que é a ação que arrasta, Exatamente. Né? Hoje eu tenho referências e essas referências são baseadas na vida. Como que trata a esposa, como que trata os filhos, como que se comporta no trabalho. Então a maturidade me fez entender que o dentro de casa, o fruto ali dentro de casa é muito mais importante do que os dons e os talentos que eu expresso do lado de fora. Do lado de fora. E, Felipe, você falando aqui, tipo, eu consigo idealizando, e pra você que tá aí nos acompanhando, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, compartilha, olha a preciosidade. Por favor, gente, vamos lá. Desse conhecimento sendo derramado aqui pelo Espírito Santo. Amém. Compartilha esse podcast no grupo da família, nas suas redes sociais. Isso. Curte aqui também para que o YouTube possa mandar esse vídeo para mais pessoas que precisam escutar sobre isso, sobre família, sobre paternidade, propósito e fé. Amém. Mas, Felipe, voltando aqui, você falando sobre as atitudes que você, né, vai construindo dentro da sua casa, o comportamento, os hábitos.
E você disse que os seus filhos te ensinam muito, né? Sobre Deus, sobre a palavra de Deus, que ali dentro se torna um lugar de refúgio, mas também de conhecimento, de sabedoria. E vale também, gente, deixar aqui claro que a gente não está enfeitando uma vida perfeita. Não é uma vida de perfeição, porque nós somos pecadores. Enquanto Jesus não nos levar, né? É o que nós temos, uma vida de buscar sempre melhorar, buscar sempre estarmos diante do Senhor de uma forma sincera e íntegra. Sim. Então, assim, às vezes você como pai ou como marido, né, ou vai ali errar, mas até quando você erra, você tem a oportunidade de fazer aquilo que Jesus faria. Sim. Se caso tivesse sido a oportunidade de corrigir aquele erro, né? E esse papel a gente vai voltar a falar sobre paternidade. Amém. E esse papel de pai, de marido, porque a Bíblia, ela traz muito esse chamado sobre o homem na casa, né? E a gente, não sei se você vai concordar comigo, mas nós estamos cada vez mais diante de uma sociedade de homens fracos. Sim. De homens que não estão assumindo o papel, como a Bíblia instrui, de ser o cabeça, de ser o provedor financeiro, mas emocional, espiritual, aquele que guarda e zela pela sua casa. Para você ter noção, e eu vou te dar a palavra. Lá em casa, eu e meu esposo, a gente ora, né? Antes dele sair para o trabalho, eu trabalho na minha casa atualmente, e aí a gente ora, e depois eu peço para ele me abençoar, em posição de mãos mesmo, porque se ele é, segundo a Bíblia, o homem que tem que zelar, proteger, fornecer, ele tem que exercer essa autoridade, nem que seja ali, vai exercer. O que você tem a falar sobre isso? Mas, Ju, isso é lindo demais. Eu também tenho esse costume lá em casa. Na hora de dormir eu faço isso. Tanto com os meus filhos, tanto com a minha esposa. De exercer o sacerdócio, né, a paternidade dentro da sua casa. Mas eu vejo, dentro do nosso contexto, uma estratégia mesmo do inimigo para conseguir enfraquecer os lares. Então ele tenta atacar de todos os lados, desviando princípios que a Bíblia nos ensinou. Então, eu acho que a sua fala ela é perfeita quando você fala que realmente os homens estão deixando os seus papéis, estão invertendo as coisas. E o diabo ele é muito sagaz. Porque ele não chegou com um chifre, com um tridente na mão, dizendo o que fazer. Não, ele vai influenciando. Sem perceber, gente, as redes sociais, os filmes que a gente assiste, os memes da internet, vai enfraquecendo essa parte do homem, esse papel do homem, esse princípio do homem, e a gente vai achando normal. A gente vai rindo, é isso, legal, e aí de forma indireta o diabo vai tirando esses princípios que a Bíblia nos deixou e nos ensinou, enfraquecendo os lares. E aí, às vezes, uma esposa que precisa de uma palavra, que precisa de uma proteção, tem um homem dentro de casa que deixou de viver esses princípios. Negligenciou a família. Então, assim, ele vai tentar atacar de todos os lados. Então, acho que a paternidade é um dos lados que ele tem investido muito. Sim. Muito, porque... E é o ponto, porque assim, a gente entra num assunto, num contexto que desestabiliza tudo, porque a partir de que o homem, ele não exerce a função mediante o que a Bíblia instrui para ele, como eu disse, não é só colocar o dinheiro dentro de casa, o provedor financeiro, ele tem que ser o espiritual também. Sim. Ei, criança, esposa, vamos aqui, vamos orar. Amém. Vamos consagrar a mesa, vamos agradecer a Deus. Emocional, a mulher tá às vezes sufocada pela rotina, pela demanda, criança, casa, comida, e ela às vezes só quer, sabe, encontrar alguém que escute ela, mas o marido tá ali. Ah, já faço muito, quer botar comida de casa. Pelo amor de Jesus, cara. Verdade. Aí você cria um triplex na minha cabeça. Porque como pode um homem que diz conhecer a Deus, diz amar a Deus, ser usado por Deus, ter o conhecimento da Bíblia e negociar dessa forma a sua família. Sim. Deixar a sua família exposta. Sim. Porque se ele não cumpre, ou pelo menos não tenta cumprir o papel dele diante da luz da Bíblia, há um desequilíbrio. Aí a mulher que deveria ser a submissa diante do homem, né? Ela começa a querer o quê? Correr para poder suprir essa necessidade, porque alguém tem que fazer. Sim. Porque é o que acontece, muitas das famílias que estão do outro lado, falam assim, mas meu marido não faz, mas eu tenho que fazer, alguém tem que fazer, porque senão como que as coisas acontecem? Como que funciona? Exatamente. E aí cria-se essa desarmonia, e aí o inimigo entra. Mas isso é antigo, essa estratégia é antiga. E todo mundo fala, né, sobre a mulher lá no Éden.
né? Que ela cedeu à conversa da serpente, que ela pecou, que ela deu pro marido. Mas eu acredito muito, Maju, que o primeiro pecado ali foi a ausência. Porque aonde estava Adão quando ela cedeu? Cara, você pegou. E na hora que ela Muito leva a forte. maçã, cadê o provedor emocional? Sim, Ei, isso tá errado. sim. Joga isso fora. Então não você vai tem uma comer. sucessão de erros ali. Então eu acredito que o primeiro nem partiu dela. A galera fica brincando, né? Chegar lá no céu, a gente vai ter uma conversa com Eva. Eu acho que a gente tem que ter com Adão primeiro. Porque aonde estava Adão? E a estratégia não mudou. Hoje, Maju, eu falei isso na igreja quarta-feira, quando eu preguei. Hoje existe um Deus, eu ouvi do pastor Telmo Martinello esse termo que eu gostei demais. Ele falou assim, hoje existe um Deus correria. Que tá todo mundo tão na correria. Correria daqui. Como é que você tá? Tô na correria. Você tá fazendo o quê? Tô na correria, tô na correria. Então, o diabo distrai o homem do seu papel principal. E aí as suas distrações acabam tirando ele das prioridades. Sabe? Sim. Então, assim, as famílias estão se dividindo por causa do Deus correria. É muita correria para o homem, é muita correria para a mulher e a gente se esquece que a gente está quebrando o princípio. Eu acho que se a gente fosse dividir a nossa casa em ambientes, e eu acho isso muito espiritual, porque a nossa casa é segregada por, né, uma sala, uma cozinha, o quarto, a varanda, e cada ambiente ali fala um pouco, né? Sim. A sala fala sobre distração, entretenimento. A cozinha fala sobre o serviço e o quarto fala sobre intimidade. Então, quando você passa tempo demais no entretenimento e tempo demais na cozinha, então você trabalha entretenimento e esquece do quarto, você está quebrando o princípio. Sim. Porque, na verdade, o íntimo do quarto, a intimidade é uma prioridade. Então, esse equilíbrio de você passar tempo no quarto, e aí passar tempo no quarto eu falo tanto de relacionamento com Deus, intimidade com a esposa, Sim. né? E você passar um tempo também na sala ali com os filhos brincando e ter o seu tempo de cozinha, que é o tempo de trabalho. Então, assim, o equilíbrio é tudo. Então, a estratégia não mudou. Então, eu acredito, por que os homens recuaram da sua função de macho ali, da sua função de homem, de proteção? Brincando aqui, né? Tem homem que anda na rua com a esposa, os homens estão andando lá de dentro da rua e a esposa lá de fora, perto dos carros. Expostas. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que ele tava com a mão com a esposa mexendo no celular. Sabe, as pessoas não são mais intencionais. A esposa com a bolsa, com o filho, com as sacolas. E ele mexendo no celular. As pessoas não são mais intencionais, sabe? Estão no ambiente, mas não estão. A mulher pedindo o marido em casamento. Exatamente. Cara, poxa. Então, mas por quê? Qual a estratégia? Ele distrai. Então, assim, é muita demanda, é muita correria. Como se não bastasse tanta correria nossa agora. Tem as redes sociais, tem os memes, tem os reels que eu vou passando os dedinhos ali. Então, o Deus correria fez com que a gente perdesse a visão dos princípios das nossas casas e fomos saindo desse lugar. Então, nosso papel como cristãos é entender, né, a contextualização. Acho que as redes sociais têm um papel muito importante, né? Eu já fui muito alcançado por podcast, como a gente está fazendo aqui. Uma frase que virou uma chave, uma palavra que muda tudo. Então, para os irmãos entenderem a importância disso aqui, gente, é por isso que é importante você curtir, você compartilhar, porque alguém que você vai enviar vai ser alcançado por uma palavra que vai mudar a vida dele. Mas a contextualização não pode nos fazer quebrar princípios. Então, quem quebra princípio, lá na frente vai ser quebrado por ele. Então, eu acho que a chave para tudo isso que a gente está vivendo, dessa ausência do homem, ausência da paternidade, do papel do sacerdócio, são as distrações. Se a gente tirar as distrações e focar na prioridade, né, eu acho que a gente volta aos princípios. Quanto tempo faz que, talvez você, homem que está me ouvindo, a sua correria é tão grande que você não pegou tua esposa e levou para jantar? Quanto tempo faz... Ah, não. Eu te amo. Eu te amo. Pastor, eu não tenho dinheiro. Irmão, vai numa praça, brinca de pique-pé, compra um Guaravita. Você não tem dinheiro pra também comprar um Guaravita. Que vida miserável que você não tá levando, né? Pelo amor de Deus. Esses dias eu peguei meus filhos, minha esposa, a gente foi na pracinha do Flamboyant lá, fomos brincar. Gente, construir memórias. É na simplicidade. Mas às vezes a gente não percebe. A nossa vida é tão corrida, mas tão corrida, que a falta de planejamento e o ser deixado pelo Deus correria faz com que a gente quebre princípios. Sim, e Felipe, você trouxe, mais uma vez, vários pontos aqui interessantes. E a gente percebe justamente que vou usar o mesmo termo, Deus correria, são ações que estão comendo o nosso tempo que não vão nos levar mais próximos do céu. Sim. O que é um perigo ainda maior. É verdade. Porque se fossem coisas que nos aproximassem de Deus, existiria o equilíbrio, né? Que é o cuidado com a família, o zelo, e você estaria fazendo algo que te aproxima do céu.
Mas são coisas que não estão te aproximando do céu. Pelo contrário, tá te afastando. Sim. E aí uma coisa que eu me perguntei aqui agora. Pra quem tá lá assistindo a gente, tá nesse cenário onde o homem se perdeu, o marido se perdeu, o pai se perdeu. E espiritualmente falando, né? Não tem força, talvez, pra voltar pro chamado que Deus tem na vida dele. Como pai, como esposo, como provedor da casa. Espiritual, emocional, financeiro. Eu vejo que, além dele ter, primeiramente, a clareza do Espírito Santo na vida dele, para você que tá aí, que se enquadra nessa situação, você precisa buscar a clareza do Espírito Santo para os seus pensamentos, para que Deus possa renovar as suas atitudes e que você possa voltar para aquilo que Deus deseja sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas se por acaso é a esposa que está assistindo, você que tem o seu marido que está nessa situação, esses dias eu ganhei de presente um caderno daquele Juntas de Oração, da Camila Barros. Sim, sim. Gente, que maravilhoso. Felipe, dá de presente de Natal para sua esposa, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Amém. E lá, em um dos dias, falou sobre orarmos pelos nossos maridos. A oração que a mulher precisa fazer em prol do seu marido. Sim. Marido, não falou filho, marido. Sim. Para que ele seja um homem que honra a Deus, aos princípios do Senhor, para que ele ande no caminho do Senhor, para que por onde ele andar, ele carregue os princípios de Deus. Então, você que é mulher, que está nessa situação dentro da sua família, da sua casa, você também precisa agir. Sim. Em como? Orando por ele, mas de uma forma que realmente faça os céus se mover. Sim. Uma forma que você creia com tudo que você tem. Sim. Não é só jogar palavras ao vento e às vezes ficar murmurando. Ai, que fulano não faz nada. Ai, que fulano não faz isso. E aí, isso vai levar pra onde? Sim. Você vai cavar mais o buraco. Verdade. Então a gente deixa. Você concorda comigo? Perfeito. A mulher tem um poder de influência que foi dado por Deus. E é exatamente os dois pontos. Primeiro é a oração. É a chave de tudo. Sim. O lugar de oração tem um poder extraordinário. Orar. Oração. É o primeiro, não precisa muito ir em YouTube perguntar aí, o segredo é o mesmo. Oração. E segundo é isso, o poder de influência. Né? Orar e agir. Mesa. Isso. Né? Conversar, influenciar. Faz uma comida boa. Faz, não, hoje todo mundo aqui na mesa. Exatamente. A mulher sabe edificar a sua casa, sabe como influenciar. Gente... Imagina, aquela comida bonita na mesa, assim, olha, essa comida boa, bonita aqui, quem patrocinou? Foi papai. Aqui, ó, provedor, enche a bola do cara. Exatamente. A minha esposa, esses dias, fez isso comigo. Meu filho chegou pra mim e me pediu pra eu levar ele no aniversário. E eu tava muito cansado desse dia do trabalho. E falei com ele, meu filho, papai não vai levar, eu tô muito cansado, porque teria que levar, ficar lá, ou levar, voltar, só que era muito longe, pra depois eu ir buscar de novo. E eu falei que não. Aí entrei pro banho e ele foi falar com a mãe, né? O filho não conseguiu com o pai, vai falar com a mãe. Aí olha como é que a mulher sabe. Ela tá da cozinha e tá falando alto pra eu ouvir do banheiro. Calma, filho. Seu pai tá cansado, mas você sabe que ele tem um coração bom. Já quebra, né? Já quebra. Calma, meu filho. Seu pai tá cansado, mas sabe que seu pai te ama. Calma, ele vai sair do banho, ele vai se acalmar. Talvez ele te leve se você pedir com carinho, se você pedir com jeitinho. Então ela foi me quebrando ali, falando com ele. Sim. Né? Pra eu ouvir. Eu acabei saindo do banho e tive que levar, né? Então, assim, a mulher sabe... Como que resiste à sabedoria de uma mulher? Exato. Ela influencia. Então, assim, o conselho, Maju, é esse. É oração. Você foi muito perfeita nisso. A oração e o poder da influência dado por Deus. A mulher tem tanto pro bem, tanto pro mal. Sim. Né? Uma mulher sabe, ela edifica a sua casa, mas eu conheço ministérios quebrados por mulheres que influenciou, tolas e que não valorizou, ou tomou atitudes erradas e acabou sucumbindo no ministério de toda a casa pela influência, né, pro mal. Então, assim, a mulher tem uma influência muito absurda, poderosa e é algo dado por Deus. Então, assim, a pergunta que fica é: o que você tem feito com a sua influência que Deus te deu? Verdade. Né? Fica essa pergunta aí para sua casa. Reflete. Felipe, agora eu te perguntar aqui. Você acredita, já que você perdeu seu pai muito novo, a paternidade que foi apresentada para você de Deus fez com que você hoje, como pai, exercesse esse papel com mais cuidado, com mais zelo e mais semelhante a Deus? Sim, eu acredito que sim, Maju. Eu tenho lembranças, né, como eu te falei, de exemplos de meu pai. Sim. Mas eu lembro que a linguagem de amor dele era ato de serviço. Sim. Era isso. Mas eu lembro muito pouco desse contato de abraço, de eu te amo.
Então, assim, por mais que supriu em uma parte, também teve essa ausência. Sim. Então, tanto a presença, tanto a ausência, ensina muito. Porque quando você tem ausência, isso te fere e você fala, então meu filho não vai passar por isso. Sim. E a presença, como um exemplo principal, também ensina. Como a gente falou no começo, o exemplo arrasta, né? Isso. Então, eu fui moldado tanto com a presença dele em uma área, mas a ausência que me fez falta, principalmente depois que ele foi, que eu fiquei com um sentimento também de culpa ali, de, poxa, por que eu não abraçava mais? Por que eu não dizia eu te amo mais? Aqueles arrependimentos. Sim. Então, hoje eu me tornei um pai que não sei como é que meus filhos me aguentam. Eu abraço eles o tempo todo, beijo eles o tempo todo, né? Brinco o tempo todo por causa da ausência. Então, assim, Deus e as suas formas de trabalhar. A ausência também é uma das ferramentas de Deus para nos tratar. Então, assim, conheço pais hoje que são excelentes, que não tiveram pais. Sim. Que foi a faculdade de Deus ali de moldar para ensinar como que eu devo ser um pai. Tem gente que tem ausência de paternidade e pai vivo. Que o pai é vivo, Nossa, mas não tem a paternidade presente na vida dele. Então, ele sai falando, eu vou ser pro meu filho o que o meu pai nunca foi por mim. Então, e é uma decisão. E é uma decisão. Ou você pega isso e se revolta, ou você pega isso e fala assim, não, eu vou aprender com isso e vou fazer e ser diferente. Então, acho que o versículo que se encaixaria, todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam ao Senhor e Deus está no controle de tudo. Eu aprendi muito também com essa ausência e fez eu me tornar esse paizão, né, que minha esposa fala, meus filhos, né, todo mundo que está perto ali vê essa presença ali com eles. Que Deus abençoe a sua família. Amém. Grandiosamente. Felipe, é nítido que você carrega muita sabedoria, muito conhecimento, mas eu queria te perguntar o seguinte, apesar da pouca idade, porque você é jovem e já é pastor, as pessoas te olham diferente por causa disso? Então, eu tenho 28 anos, mas eu comecei muito cedo. Por isso que as pessoas olham e vê essa bagagem ali muito, muito novo, porque eu comecei cedo. Com 15 anos eu já estava pregando, com 16 anos eu já estava como segundo dirigente de uma congregação e fiquei 2 anos como segundo dirigente. Depois eu fui ser o primeiro dirigente de uma congregação com 18 e casei com 18, muito novo. Quase minha mãe assina, Maju, para me casar. Ai, meu Deus. Eu fiz 18 em janeiro e... 10 anos de casado, então? 10 anos. Eu fiz 18 em janeiro e em março eu casei. Nossa. 10 anos de casado. Agora, em março, a gente faz 11. Então, assim, tudo muito cedo. Com 18 eu já era presbítero. Então, assim, as pessoas sempre olham. Diferente. Né? Então, assim, já passei por muita coisa em chegar à igreja para pregar, e aquele olharzinho assim de né? Quem é esse menino? Quem é esse moleque? Esse menino aí, gente. Tá dizendo o quê? Acontece, é inevitável. E eu ouvi uma palavra de um pastor que eu quero compartilhar isso aqui. Porque sempre a gente cria esse preconceito, né? Que a imagem de pastor. Como é que é a imagem de pastor que eu tinha? Pastor, a imagem de pastor é aquele cara barrigudo, velho, né? Velho, né? Chamavam de calo pastoral, né? E aí é aquela imagem. Ranzinza, bravo. Não dá risada não, viu? Não podia ser amigo de ovelha. E na verdade, biblicamente, Maju, até um ponto respaldo. Que é uma outra janela, não vou gastar muito tempo nisso, mas é algo que se eu pudesse gritar para os pastores que estão me ouvindo aqui, é para desconstruir isso. Pastor, ele pode ser amigo das ovelhas. Ele deve. Ele deve ser amigo. Jesus, ele era pastor dos 12 discípulos, mas ele também era amigo. Então, João deitava nos seus peitos na ceia. Então, essa ideia que foi construída pela religião, que pastor não tem que ter amigo, tem feito pastor ficar doente, tem feito pastor entrar em depressão, tem feito pastor ficar sem ninguém para desabafar. Essa religiosidade de afastar o pastor das ovelhas faz com que o pastor perca o principal, que é o cheiro de ovelha que o pastor precisa ter, e faz com que ele seja um líder solitário. E faz pastores não terem ovelhas. Exatamente. O que descaracteriza ele ser pastor. Exatamente. Ele fica solitário, ele vira um cara de um profissional de púlpito, que vai ali para pregar um sermão, mas não tem como cuidar, porque as pessoas não têm essa... E um dos argumentos que a gente escuta muito nessa geração das igrejas é que os pastores, eles... mas a igreja não me escuta, mas a igreja não faz aquilo que eu peço, mas a igreja... Mas é por quê, cara? É porque não existe um relacionamento. Exatamente. Não existe, como você falou, não existe um vínculo. E como que as ovelhas vão reconhecer a voz do pastor se elas não têm contato, se elas não têm vivência, se elas não têm, sabe, proximidade? Como é que o pastor quer que as ovelhas reconheçam a sua voz? Exatamente.
Então a religiosidade acabou criando isso. Então eu, no começo, Maju, eu não queria ser pastor novo exatamente por isso. Porque eu falei assim, poxa, eu sou um jeito brincalhão, gaiato, puxei muito do meu pai, que meu pai era assim. Eu falei assim, poxa, para eu ser pastor, eu vou precisar vestir uma capa, uma roupa, ficar sério, não ser amigo de ninguém, ser alguém que eu não sou. Então, isso eu descobri com um amigo, né? Chamado Mateus. Hoje ele é professor do Instituto Teológico Koinonia, um homem de Deus. É uma referência aqui no Brasil hoje, né, em outras nações, um homem de Deus. Um abraço, Mateus, você é uma bênção na minha vida. E foi ele que me ensinou isso. Eu lembro, ele é sempre professor de teologia, muito estudioso. Eu lembro que eu estava trabalhando, olha a cena. Ele chegou e ele, né, e eu já logo... Postura, o professor chegou, meu mestre chegou, né? Botei aquela postura. Aquela estufada. Aquela estufada, meu mestre, que sério. E ele aí, vamos jogar bola? Eu falei, jogar bola? Eu todo com medo, né? Falei, vambora, vamos jogar bola. Ele, vambora, rapaz, vambora, vamos jogar bola, vamos brincar. Aí ele, tô animado. Aí ele, do nada, no meio do lugar onde eu trabalho, abaixou, começou a fazer uma flexão, bora, eu tô animado. Eu falei assim, cara, é uma visão pastoral que eu nunca tive. Falei assim, o cara, ele tá sendo ele mesmo ali. E aí eu falava... Sem abandonar o reino. Sem abandonar o reino. Então, assim, tudo que ele construiu sendo ele. Sim. Então, assim, e aí ele me ensinou muito com aquela atitude. Eu conversava muito com ele sobre isso. Ele fala, não, filho, você tem que ser você. E sabe uma coisa que eu percebo? É que as pessoas, elas querem categorizar a vida delas no seguinte contexto. Eu ouvi isso de uma amiga numa conversa que a gente teve essa semana. Se ela botar assim, bota aí prioridade da sua vida. Aí bota Deus em primeiro lugar, família em segundo, sua profissão e tal. Mas não existe o pra trás. Se Deus é a única, tudo vai vir dele, a partir dele. Então, assim, não tem um Felipe diferente na empresa, um Felipe diferente em casa, um Felipe diferente na igreja. Se você tem Deus como princípio, tudo sai dele. É isso, Maju. Coisa linda isso, muito forte. Você tá entendendo? E às vezes as pessoas, elas criam camadas diante do Senhor. Não, dentro da igreja, quando eu boto um paletó, eu tenho que falar assim, eu tenho que falar assado, né? Aí dentro de casa... Muda até a voz, né? Muda até a voz. Aí eu falei assim, gente, mas como assim? Você carrega o reino por onde você estiver, por onde você andar, da forma que você é. Muito forte isso, Maju. Meu Deus do céu. Você que tá ouvindo aí, você precisa dar like nisso aí, porque é muita pérola que tá saindo aqui. É muito forte, mas é isso, porque as pessoas segregam os lugares e criam personagens para cada um deles. Sim. E é isso, eu sou filho de Deus, antes de tudo. Então, ser pastor, ser filho de Deus é o meu estilo de vida. Sim. Então, no trabalho eu sou assim, jogando futebol eu sou assim, no trânsito eu sou assim, em casa eu sou assim. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Eu não preciso... E quando eu entendi isso, Maju, virou uma chave. Eu falei assim, então eu posso ficou exercer. Mais leve, ficou mais leve. Saiu um peso. Eu falei assim, meu Deus, eu não preciso vestir essa capa, me tornar um outro personagem. Não, eu posso ser eu mesmo. Sim. Né? Um pastor que também é uma referência, né, para mim, né, muito mais pelo que eu acompanho ele fora do púlpito ali, do que no púlpito, por mais que ele tenha uma boa palavra, é o pastor Eliseu Rodrigues. E eu já vi muitas cenas dele sendo brincalhão, gaiato, brincando, né, zoando e tal. E eu falava assim, nossa, é isso, cara. Ele é essa pessoa e isso não impede dele exercer o seu ministério. Então, assim, as pessoas, né, voltando àquela primeira pergunta, as pessoas sim olham e julgam por ser novo, né? Alguns tentam se aproveitar disso, mas isso que eu carrego, essa minha identidade, né, de filho de Deus, de saber o meu lugar e que eu posso exercer tudo que Deus me entregou para exercer. E eu não preciso ser outra pessoa, porque precisa ser leve, Maju. Né? Tem gente... muito forte isso. Tem gente que está carregando fardos muito pesados que Jesus nunca pediu para carregar. Tem gente, Maju, fazendo a obra de Deus em nome de Jesus e fazendo coisas que Jesus nunca pediu para fazer. Sim. Então tem muita gente que fala assim, nossa, eu tô cansado da obra, eu tô cansado da igreja. Eu lembro de qual passagem? Marta e Maria. É isso. Nossa, teve uma vida, que, tipo assim, teve um momento da minha vida que eu tava muito nisso, né? Em prol da necessidade da obra, do reino, e naquilo. E o primordial tava sendo deixado de lado, que era a minha busca pela intimidade com Deus. E aí até que o Espírito Santo me deu aquele... Falei assim, minha filha, vamos lá, você tá trocando aqui a ordem das coisas. Exatamente. E tem coisas que não podem ser mudadas de lugar. Prioridades. Primeiro eu preciso ter uma vida com ele, aos pés dele, para depois eu ir lá em prol do reino, cuidar das almas, ajudar. Se eu faço o processo inverso, eu cuido do outro, mas eu mesmo não tô morrendo espiritualmente.
Exatamente. Eu passei por isso. Como eu te falei, eu vivi uma vida itinerante por quase 2 anos. Vivia só pregando. Tive que largar meu emprego porque eu estava recebendo tanto convite que eu precisei tomar uma decisão. Entrei em propósito de oração junto com o meu pastor, da época era o pastor Gideão, e a gente entrou em propósito de oração de 3 meses e Deus respondeu, Amém. dizendo que ele estava me liberando para esse tempo. E aí eu larguei o emprego, atendi os convites, mas eu pregava de segunda a segunda. Tinha mês que eu pregava 22 vezes no mês. Só parava às segunda-feira, que é difícil ter culto segunda. Sim. Então assim, viajei pelo Brasil inteiro, né? Minas, São Paulo, Rio, Santa Catarina, Espírito Santo. Viajei, né, em vários lugares e entrei numa correria tão grande, mas tão grande, que eu chegava nos lugares, às vezes ficava em hotel, às vezes ficava na casa dos pastores, e aí acabava o culto, dava atenção aos pastores, tinha aquele momento de mesa, aí ia dormir 1, 2 da manhã, bem cansado, e aí acordava no outro dia 10, 11 horas já com o pastor chamando para tomar um café, depois para almoçar, e à tarde estava ali dando atenção a eles, à noite pregava. Então virou uma rotina de correria tão grande que a própria obra dele me tirou dele. E quando eu me vi, eu chegava cansado da agenda, só dormia. Acordava, já tinha os pastores ali. Sim. Então, assim, me tirou do secreto. Sim. E ele foi lá e, fechou as portas. Porque tudo aquilo que tira você de Deus, uma hora Deus vai tirar de você. E ainda que isso seja a própria obra. Porque a própria obra pode nos tirar de Deus quando a gente faz sem prioridade. Nossa, eu não tô aguentando esse podcast, não. Essa mesa tá pesada, glória galera. Essa mesa tá pesada hoje. E isso me tirou de Deus. E aí, Deus foi lá e fechou as portas. Aí veio a pandemia. Sim. E cada um teve a sua experiência. Mas a minha foi Deus dizendo: agora eu vou te mostrar, te lembrar que você precisa voltar pro quarto. Que você precisa, porque antes não negociar. Exatamente. Antes de Deus querer o meu talento, Deus falou isso muito claro comigo. Meu filho, antes de eu querer o seu talento, eu quero você. Sim. Antes de ter a sua performance, eu quero você. Antes de ter a sua voz bonita, eu quero você. Então, você que está nos ouvindo aí, seu talento é muito importante, o dom que Deus te deu é muito importante para a igreja, mas antes de Deus querer seu talento, seu trabalho, seu dom, Deus quer você. O evangelho, o nosso primeiro chamado, Maju, é estar com Deus. É verdade. O segundo, né, se eu posso colocar em ordem de primeiro e segundo, é fazer a obra, pregar, mas o primeiro é o ID, sabe? E aí o ID pode ser feito cantando, sendo um bom profissional, de várias formas. Mas o primeiro é estar com Deus. E ter Deus como centro da sua vida. Exatamente. Então, ele é sempre a prioridade. Felipe, eu não tô aguentando meu caminho, gente. Vocês não estão entendendo. E quanto mais você fala, mais coisas vêm na mente. Eu falo assim, meu Deus. Mas se fosse de você dar um conselho para os jovens que sentem esse chamado pastoral, mas têm medo de dar esse passo, o que você falaria? Olha, eu recebi esse chamado muito jovem também, né? E eu acho que, eu diria que para mim valeu muito a pena. As pessoas às vezes olham para mim e dizem assim, você desperdiçou sua juventude. Qual jovem que nunca ouviu isso, né? Desperdiçou sua juventude, deixou de fazer várias coisas, porque eu me converti com 13 e tô até hoje, nunca me afastei. Então eu não conhecia assim o mundo, Maju. Então as pessoas olham e falam assim, nossa, você perdeu muita coisa. Eu falo assim, não, eu ganhei. Ganhou. Eu ganhei muita coisa. Então o conselho que eu daria para os jovens é que a igreja de Cristo precisa de jovens pastores. Que se posicionam. Que se posicione. A força dos jovens, enquanto a gente tem força, enquanto eu tenho fôlego, enquanto eu tenho energia. A cultura judaica diz que o auge, né, do homem é entre os 28 aos 33. Eu tô com 28. Então, se a gente toma isso como uma verdade, é um padrão interessante. Eu tô começando o meu auge, então tem jovens que estão me ouvindo aqui que nem chegou no seu auge ainda, ou tem gente que tem fase diferente, tá com seus 35, 40 anos, mas tá com força ainda. Gente, enquanto temos força, vamos gastar a nossa força aos pés do Senhor. O Senhor não é alguém que é uma segunda opção. Minha vida deu errado aqui, quebrei a cara com as minhas tentativas aqui, só me sobrou o evangelho. Não, gente. O evangelho é uma prioridade, é um estilo de vida. Então você que é jovem, gasta a sua força, a sua juventude aos pés do Senhor. Né? Nós não estamos aqui para construir um reino. Nós estamos aqui para anunciar um reino que já veio. Então, gaste a sua vida aos pés do Senhor. E, Felipe, a gente está encerrando o ano de 2025, se aproximando do ano de 2026. Se fosse para você dar um conselho, né, para quem está em casa, daquilo que está queimando no seu coração agora, o que você diria para essa pessoa? O Senhor tem falado muito, né, comigo e com a nossa comunidade sobre voltar
a inocência, né? A gente vive uma geração da informação. E aí todo mundo quer saber tudo, sabe de tudo, pesquisa aqui, quer ter uma opinião. E uma das coisas que meus filhos pregam muito pra mim é sobre inocência. Sim. Então, assim, o que tá queimando no meu coração, Maju, pra 2026, e tá queimando no meu coração pra esses dias, é que a nossa geração precisa voltar a um lugar de primeiro amor, a um lugar de inocência. É um lugar que a gente precisa, assim, investir em conhecimento, em estudar, em investir, né? Que isso não vai nos tirar nunca o conhecimento. Mas a gente precisa, sim, estudar, investir, mas que isso não nos tire do lugar da inocência. Amém. Então, o lugar de estar com Deus, o lugar de ser criança na presença de Deus. As pessoas hoje entram nos cultos, entram no lugar de adoração e criam, não, eu tenho conhecimento, eu sei como é que é, já tenho maturidade, e perderam a sensibilidade ao Espírito Santo. Né? Romanos capítulo 12, Paulo fala sobre o culto racional, né? Oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. O rei Davi, 2 Samuel capítulo 6, quando ele está levando a arca de volta para Jerusalém, que ele baila na presença de Deus, ele estava dizendo, na presença dele eu não sou rei, na presença dele eu sou adorador, e ele dança, ele é um rei, tem um título, tem um cargo. Tudo isso fica secundário. Tudo isso fica secundário. Então, assim, o que Deus tem falado na nossa comunidade, o que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias é que a nossa geração precisa voltar a esse lugar de inocência, de querer estar com o Pai, de querer desfrutar dessa... Tudo isso que a gente falou, né? Sobre prioridade, sobre a presença. Voltar para esse lugar, Maju. A gente precisa voltar para esse lugar. Que os dons, os talentos, né? O investimento na tecnologia, na iluminação, na qualidade, nos equipamentos que avançou muito. E a igreja vai desfrutar disso porque nós estamos aqui para viver o melhor dessa terra. Mas que tudo isso não nos tire do lugar da inocência. Sim. Da presença. Forte, hein? E a gente vê cada vez mais pessoas terceirizando a posição que Deus deve ter na nossa vida. Exatamente. Como centro das coisas, de tudo. A gente vê uma geração que não consulta Deus para nada, para decidir nada, para agir em prol de nada. São poucos aqueles que dobram o joelho para perguntar a Deus a respeito do que fazer, de como agir, até mesmo a respeito do próprio dinheiro em si. Sim. Deixa um dinheiro decidir aonde que você vai, aonde que você chega, os seus planos, os seus sonhos. Sendo que a palavra diz que Deus, ele é o dono até do ouro e da prata. Sim. De todas as coisas. Então, como que você, como um cristão, permite que o dinheiro decida a sua vida? Para onde que você vai? Aquilo que você vai ter. Exatamente. Inverteram os lugares, né? Deixaram Você tá entendendo quem é o Deus da vida aqui da pessoa? Exatamente. É o dinheiro. Aí entra, por isso que a Bíblia fala sobre a questão do perigo de ter... outra coisa no seu coração, não ser Deus. Sim. E colocar ali o dinheiro, um filho, um parente no lugar do centro da sua vida. Sim. Como alguém que rege a sua vida e decide por ela. Exatamente. Nossa, e nos últimos dias... Por isso que é bom ter amigo bom. E nos últimos dias, Deus, ele manda as pessoas na nossa vida que são amigos que vão te dando essas chaves que o Espírito Santo vai entregando. E eu meditei com essa amiga sobre isso. Sobre quem era o Deus que eu estava deixando tirar, na verdade, o lugar de Deus, como pai, para exercer esse decisor na minha vida. Uhum. Porque, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu quero um curso, eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu quero ir a tal lugar, mas... Gente, vamos lá. Quem Exatamente. É o Deus da sua vida? É Exatamente. O dinheiro? É o dinheiro, então, que é o Deus da sua vida. Que é ele que decide. E onde ele deveria ser o servo, né? O dinheiro. E não o Deus da nossa vida. Sim. Felipe, tá bom demais. Mas a gente tá chegando ao quadro Bate-Bola Jogo Rápido. Como é que funciona, tá? Eu vou falar aqui, você vai completar com uma frase ou com uma palavra. Meu Deus. Vai ser tranquilo. Uma palavra que define a sua missão. Anunciar um reino. Um homem da Bíblia que te inspira. Pedro. Um conselho que sempre leva no seu coração. Estabelecer prioridades. Um erro que te fez amadurecer. Não estabelecer prioridades. Faz sentido. Uma característica de Deus que te toca mais. A paternidade. Família é? Família é presente de Deus, instrumento de Deus e é a minha base. Amém, passou, tranquilo. Felipe, onde que as pessoas te encontram na rede social? Eu tô no Instagram, né? @PrFelipeFiuza.
muito simples. Já procura aí. Procura lá. Lá tá tudo lá, o meu contato. TikTok também? Não, eu tô meio atrasado com essas coisas. Eu só tô no Instagram por enquanto. Mas também tem no YouTube, só colocar lá Felipe Fiuza, tem algumas pregações lá, algumas coisas. Mas eu preciso investir mais nessa área aí. Mas no Instagram lá tem bastante conteúdo. Já vai encontrar bastante coisa lá. No YouTube também tem algumas coisas lá. Sim. Né? Lá no meu Instagram, na bio, tem o Instagram da igreja também, é onde vê um pouco mais do trabalho evangelístico que a gente faz no bairro da Penha lá também. Amém. Tenho certeza Deus que continue vai edificar. Abençoando vocês. E chegou a hora do nosso presentinho, uma lembrança. Meu Deus. Pra você lembrar desse momento com carinho. Espero que você volte gente. mais vezes. Obrigado. Olha aí, tá? ó. Obrigado, gente. Espero que você volte mais vezes. Foi assim, passou tão rápido. Verdade. E tinha coisa, hein? Mas a gente tem que encerrar. Gente, você que ficou até aqui com a gente, compartilha esse episódio no grupo da família, na sua rede social, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!